Nesse conjunto de aulas, vou ensinar sobre o material mais importante de todos, o papel. Vamos falar sobre gramatura, tamanhos, textura, cores e muitas outras coisas. Os papéis usados na papelaria de casamento são papéis especiais. Existe uma diversidade imensa desses papéis e eu vou explicar as principais características deles para você entender os seus gostos e necessidades e escolher o melhor papel para você. O primeiro tópico que vamos falar sobre os papéis é a gramatura. A gramatura é a medida da densidade do papel em gramas por metro quadrado. Quanto maior for a gramatura, mais grosso vai ser o papel. A gramatura é importante porque é ela que vai dar estrutura física para o seu convite. Quanto maior a gramatura, mais estruturado ele vai ficar. As gramaturas que mais usamos em convites de casamento variam entre 140 gramas até 300 gramas. Vou te mostrar um pouquinho dos papéis e das suas gramaturas. Agora vamos falar sobre a gramatura. Os papéis eles podem vir em várias gramaturas diferentes. Por exemplo, a linha Color Plus, ela vai da gramatura 80 até 240. O ideal para convites é a partir de 180 gramas, porque senão o convite fica desestruturado, ele vai ficar muito molinho. Então, esses aqui você evita pegar e pegue gramaturas maiores. Mas como você pode ver também, nem todos as cores vão ter em todas as gramaturas. Por exemplo, esse aqui já não tem em 80 gramas, esse já tem. E assim por diante. Então, você fique bem atento na hora de escolher um convite, uma cor de papel. Por exemplo, esse aqui já não tem em 240. Então, você fica bem atento se a gramatura que você quer tem na cor que você quer também. Ou no próprio papel que você queira. Eu vou pegar um papel bem molinho aqui para vocês verem como é diferente a gramatura. Esse aqui, ó, é um 240. Ele é bem firme. E esse aqui, por exemplo... Esse aqui, ó, 75 gramas. Ó, tem dois aqui, ó. Ele é fino, ele é molinho, 75 gramas. E ó, um 240 gramas. Ele é bem mais firme. E aqui comparando um 180 gramas com 240. Para que seu convite fique bem estruturado, eu recomendo que o seu encarte interno tenha pelo menos 240 gramas e o envelope eu recomendo que tenha pelo menos 180 gramas. É isso que você precisa saber sobre a gramatura. Na próxima aula, vamos falar sobre os tamanhos. As folhas de papéis são vendidas em vários tamanhos. Eu vou te mostrar um pouquinho o tamanho das folhas que são comercializadas. Então, eu vou te mostrar agora os tamanhos dos papéis que são comercializados, que você pode comprar. O tamanho A4 você já conhece, que é o tamanho comum, que a gente imprime em impressoras normais, e a gente sempre usa esse tamanho aqui. É o tamanho 29 centímetros,7 por 21 centímetros. O tamanho de encarte de convite que a gente geralmente usa é o tamanho A5, que ela é uma metade de A4. Como você pode ver, é sempre a metade. Quanto menor o tamanho, maior o número que vem seguido, e quanto maior o tamanho, menor é o número que vem seguido do A. Então, um A4 cabe em 2 A5. Ó, se você enxergar aqui, são 2 A5 que vão caber. Um A6 é metade de um A5. Então, cabe em 2 A6 e 1 A5. E assim por diante. Então, o A4, ele vai ser a metade de um A3. Um A3, você já vai ter que provavelmente ir numa gráfica e imprimir no tamanho A3. Se você quiser imprimir alguma coisa em A3, A1, A2, então são tamanhos maiores, são um pouquinho mais difíceis de imprimir em casa. As folhas maiores têm a tendência de proporcionar mais economia, porque a partir delas você consegue cortar em pedaços menores que acabam saindo mais baratos do que se você comprasse direto um tamanho menor. O tamanho que você provavelmente mais vai usar é o tamanho A4, porque ele é o tamanho que as impressoras comuns aceitam.
Nele cabem 2 folhas de A5, que é o tamanho que geralmente usamos para os encartes internos dos convites. Nas aulas de envelopes, vou falar mais sobre os tamanhos de papéis para cada tipo de envelope. Mas o tamanho que eu mais uso para os envelopes bico é o tamanho 30 por 30, que é outro tamanho que também é vendido e ele é cortado no formato de um quadrado. Nessa aula, vamos falar sobre texturas. Os papéis que usamos para os convites de casamento são papéis especiais e, por isso, geralmente eles são um pouquinho mais caros. Por serem especiais, em grande parte, eles apresentam acabamentos diferenciados em texturas diferentes. São diversas texturas e, quando bem escolhidas, elas vão valorizar ainda mais o seu convite. A linha Marcato é a principal linha que a gente usa de papéis especiais. Eles podem ser lisos, texturizados ou metalizados. Principalmente os texturizados são os que são os mais utilizados para ele trazer um aspecto mais refinado para o seu convite. E não adianta também você pagar caro num papel liso que as pessoas não vão perceber que ele é um papel especial. Então, principalmente, os papéis texturizados são o telado. Como vocês podem ver, uma textura como se fosse uma tela mesmo. Ele tem no marfim. Esse aqui, ele é um pouquinho, ele também tem uma textura, mas é mais discreta. Esse aqui, o conceito, ele tem uma textura de mini losangos também. Esse também, só que são tons diferentes. Esse aqui são linhas, ele é inteiro em linhas. Esse também. Esse aqui são ondulações. Também. Aqui também é telado, só que no ultra white. Esse ele é mais... as linhas são mais fortes. Esse aqui é aquele famoso casca de ovo, que também fica muito bonito. Mais um telado. Só que num tom de branco mais off-white. Esses são as principais texturas de papéis de convites, para convites de papéis especiais. Nessa aula, vamos falar sobre os papéis coloridos e no que você deve prestar atenção antes de escolher o seu. A primeira observação sobre os papéis coloridos é que nem sempre você vai conseguir achar o tom perfeito que encaixa exatamente na paleta de cores que você tinha em mente. Pois é, essa é uma notícia ruim para você, mas é melhor você saber disso agora do que se frustrar depois. Eu mesma tive muita dificuldade para achar a cor do papel do jeito que eu queria para o meu casamento, porque para mim era muito importante que a cor fosse exatamente a que eu tinha imaginado. Foi aí que eu me frustrei. Eu queria um verde quente entre o oliva e o militar, com um tom intenso, mas não achei de jeito nenhum. Aí, as cores que eu achava eram ou frias ou acinzentadas e não tinham nada a ver com o que eu queria. Aí, depois de pesquisar por muitas marcas de papel, eu me conformei que eu não ia conseguir achar exatamente o tom que eu queria e peguei o mais próximo. E no fim, eu gostei muito do resultado. Eu acredito que eu me prendi muito na ideia de que a minha identidade visual precisava ser impecável e as minhas cores deviam ser idênticas. Mas para coisas fora do nosso alcance, é melhor a gente se conformar e só chegar o mais próximo possível. E além disso, ninguém vai ficar medindo exatamente as cores que foram usadas. Isso já vale de incentivo, caso você esteja com algum problema parecido. Dê o seu melhor para fazer sua papelaria. Mas para coisas fora do seu controle, trabalhe com aquilo que você pode e fique tranquilo e contente com o seu trabalho. E querendo ou não, uma empresa de convites também precisa trabalhar com os produtos disponíveis no mercado. Você, de forma nenhuma, vai estar para trás. Voltando para os papéis coloridos, existem características que você deve observar antes de escolher. O papel deve ser colorido na massa. Isso significa que as laterais do papel são da mesma cor do papel. Se não for colorido na massa, as laterais vão ser esbranquiçadas, porque ele só recebeu uma camada de tinta de cada lado e quando você cortar,
vai aparecer o branco e não vai ficar bonito. Além disso, fique atenta, porque nem todas as cores de papéis têm todas as gramaturas. Vou mostrar um pouquinho dos papéis coloridos mais usados. Agora eu vou mostrar alguns dos tipos de papéis que tem no mercado para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui são os principais papéis coloridos, são da linha Color Plus. Tem vários tons de roxo, vários tons de rosa, alaranjado, vermelho, amarelo. E agora os tons mais neutros um pouco, os verdes, azuis. É uma variedade bem grande de papéis coloridos. E aqui são um pouquinho mais neutros, esses do final. Mas apesar de ser bastante quantidade de cores, ainda são cores de certa forma limitadas. Porque nem todos os tons de rosa vão ter, nem todos os tons de verde. Os tons de verde dessa linha, na verdade, eu acho bem limitados. Eles têm poucos tons de verde que combinam com o casamento. Mas existem também outros papéis coloridos, por exemplo, a linha do papel Verger Plus. Tem tanto tons mais neutros quanto tons um pouco mais coloridos. E também tem alguns papéis que são mais rústicos, que são a linha Card Plus, que são como se fosse um papel craft colorido na massa também. Então, a gente tem o vermelho, verde, preto e o marrom. E temos também a linha F-Bond, que tem alguns tons, mas esse aqui, eles são muito finos, só tem gramatura de 50 e 75 gramas, é muito fino. Mas a última é o F-Card. São papéis que têm até 240 gramas e também tem algumas cores. Ocre, marrom e o cinza. Além das cores, o papel também pode ter um acabamento fosco ou com brilho. Aqui a gente também tem acabamentos com brilho. Olha só como eles são metalizados. Eles também ficam muito bonitos para ser usado em forro de envelope, no próprio envelope, em cintas. Eles ficam bem bonitos, tem várias outras cores. Mas eles ficam bonitos só para detalhes. É muito difícil você conseguir harmonizar eles no próprio encarte do convite. Então, eles são melhores para detalhes. Sobre o acabamento com brilho, vale você tomar cuidado para duas coisas. Primeiro, veja se o brilho combina com o estilo de casamento. No caso de um casamento puramente rústico, não vai ficar harmônico um papel com brilho, já que ele comunica mais elegância, complexidade e delicadeza. Segundo, analise se o brilho não vai deixar a sua composição pesada, com elementos demais. Veja se o brilho não vai chamar muita atenção ou se não vai ficar meio brega. Essa aula é mais rapidinha para mostrar para você o papel translúcido, que é aquele que possui uma certa transparência e dá um efeito único na papelaria. A principal característica desse papel é a transparência e ela varia em relação à gramatura. Gramaturas muito altas têm a tendência de ficar menos transparentes. Eu gosto de usar esse tipo de papel nas gramaturas de 140 gramas até 180. Agora, o papel vegetal, que aqui o que eu tenho, ele é da linha Clear Plus. Ele é um papel que tem mais transparência. Então, como vocês podem ver, ele tem uma certa transparência. Esse aqui, ele é 180 gramas, então ele tem uma certa gramatura firme, mas ele ainda assim possui uma transparência. Quanto mais
Quanto maior a gramatura, mais leitoso ele vai ficar. E quanto menor a gramatura, mais transparente ele vai ficar. Mas, ó, vocês perceberam que só de eu mexer ele já levantou? Ele é um papel bem mais difícil de trabalhar porque ele enverga e se você acabar dobrando, ele forma riscos brancos. Cuidado ao manusear esse papel, porque qualquer dobra nele vai ficar esbranquiçada e deixar a aparência prejudicada. E cuidado também em relação à impressão. Esse papel é menos poroso que os outros e por isso algumas impressoras têm a tendência de borrar a impressão. Eu vou te aconselhar que você teste na sua impressora e caso realmente fique borrada a impressão, imprima numa gráfica ou tente uma impressora a laser. Agora, vou falar um pouquinho de papéis não tão convencionais, os papéis artesanais. Como o próprio nome diz, eles são feitos de forma artesanal, manualmente. Eles podem ser feitos com papéis recicláveis, fibras vegetais e até pode ter incorporadas sementes na sua massa. E por isso, depois do uso, ele pode ser plantado. O papel algodão é um dos papéis artesanais mais usados na papelaria de casamento, porque ele traz um aspecto romântico e delicado. Ele tem uma textura macia e serve perfeitamente para fazer aquele acabamento com bordas rasgadas, porque ele faz o papel parecer aqueles pergaminhos antigos. Os outros tipos de papéis artesanais, eles contêm fibras vegetais ou sementes. Ele tem a tendência de ser mais rústico, mas também pode ser usado na papelaria de casamento. Eles trazem a ideia de sustentabilidade para sua papelaria. Eu aconselho você a usar esses papéis só nos envelopes ou em detalhes da sua papelaria, mas não no convite em si ou em qualquer parte com impressão, porque essas fibras podem ter, e as sementes também podem atrapalhar a qualidade da impressão. Agora eu vou te mostrar um pouquinho dos papéis semente. Olha só como que é um papel semente. Deixa eu aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. O papel semente, ele possui sementinhas mesmo na composição dele, que foi feito para depois o convidado, depois que usar o convite, vamos dizer assim, poder plantar e gerar novas florzinhas. Florzinhas ou temperos, aqui ó, por exemplo, é manjericão, ao que tudo indica, né? Então, o convidado, ele vai, depois do casamento, colocar o papel numa terra, que vai se degradar o papel, e então vai surgir novas plantinhas. Isso é muito legal, bem ecológico também. Papel semente de rúcula, por exemplo, cada espécie vai trazer uma textura diferente. Então, uma semente que seja menor vai trazer uma textura mais delicada. Ó, vamos dizer o papel semente de camomila aqui. Ó, como já fica bem diferente daquele rúcula que eu acabei de mostrar. Então, ele vai trazer também essa rusticidade. Ó, como você pode ver, ele vai ter fibras, ele vai ser rugoso, ele traz uma rusticidade mesmo. Mas é muito interessante, especialmente se você vai fazer um casamento com uma pegada ecológica, isso é muito legal também para o convidado poder usar depois. E agora, o papel algodão. Então, vamos lá. O papel algodão, esse, por exemplo, o papel algodão, ele vai trazer um aspecto mais de pergaminho, vamos dizer assim. Ele realmente é feito com algodão na composição, ele pode ser 100% algodão ou pode ser misturado com outras fibras, né? Esse aqui, por exemplo, é 100% algodão. E ele é muito legal para fazer bordas rasgadas, porque ele fica com um aspecto de paninho, de pergaminho mesmo. O papel algodão, ele pode passar, sim, numa impressora comum. Vamos lá. Deixa eu achar. Ó, como fica com uma borda já, parece que de pergaminho. Vamos tentar achar aqui. Bom, ele tem esse aspecto realmente como se fosse mais maleável também, como se fosse um tecido, aqui dá pra ver bem. Ele é fofinho, ele tem uma textura macia e é muito, muito legal pra você fazer uma coisa mais refinada, mais diferente. Ele traz esse aspecto mais elaborado para o seu convite, ele agrega bastante valor no seu convite.